E aí galera, eu assisti pela primeira vez o filme Malcolm X, e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme, que é um filme autobiográfico que foi dirigido pelo grande diretor e conhecido Spike Lee. Então fiquem nesse vídeo até o final. Aqui nós vemos que na história do próprio Malcolm X, que é contada por ele mesmo, o próprio pai do Malcolm acabou sendo infelizmente assassinado por membros da Ku Klux Klan. Isso tudo mais ou menos na década de 30, enquanto a sua própria mãe, depois de alguns meses, acabou sendo internada por insanidade mental. E por consequência disso, o Malcolm foi separado juntamente com seus próprios irmãos e irmãs da sua própria mãe, fazendo assim o Malcolm ir morar em alguns lares adotivos. E nessas ocasiões o próprio Malcolm conta que ele foi adotado por uma mulher para poder morar em um quartinho específico, e na época da escola o Malcolm era uma criança muito, mas muito inteligente. Mas mesmo sendo inteligente e tirando notas altas, uma vez um professor miserável virou para ele e falou que ele nunca se tornaria um advogado. Assim que o Malcolm mostrou ter interesse em ser um advogado. Teve um momento que o Malcolm virou pro professor e falou que queria se tornar um advogado, e o próprio professor virou pro Malcolm e falou que por ele ser um cidadão negro ele nunca se tornaria um advogado, e que o melhor trabalho para ele ou seria um trabalho braçal ou seria um trabalho sendo carpinteiro. Um comentário obviamente extremamente racista. Em sua própria vida adulta, com 20 anos de idade, o Malcolm X acabou trabalhando em vagões de trem, servindo comida para as pessoas brancas. E eu falo pessoas brancas, né, especificando porque aquela época, que era 1940 alguma coisa, era uma época que o racismo era muito, mas muito mais forte, né? Não que não seja hoje em dia, mas naquela época era uma situação muito pior. Então, de maioria nós víamos pessoas ali do cargo alto, né, sendo servida ali, e de maioria essas pessoas eram pessoas brancas. Então, o Malcolm X sempre estava ali naqueles vagões ali mais importantes, e naquelas cidades ricas, né, e cidades brancas, isso porque naquela época existia isso, né. É mais por essa questão também. Nessa época existia vagões e localidades para pessoas brancas e para pessoas negras, bairros para pessoas brancas e bairros para pessoas negras. Até hoje lá existe essas paradas de bairros brancos e bairros negros, mas antigamente era muito, mas muito, né, frequente isso, né, tinha muito disso nessas ocasiões. Durante o filme nós somos apresentados ao seu melhor amigo, né, e também nós somos apresentados à própria namorada do Malcolm, que é uma mulher negra, mas que ao mesmo tempo nós vemos que o Malcolm trai ela com uma mulher branca. Isso porque a namorada negra do próprio Malcolm é uma pessoa que ainda não teve um ato íntimo, e por conta dela se guardar para o momento certo, o Malcolm vê um motivo para poder trair ela com uma mulher branca. É isso que ele faz. O Malcolm, em algumas ocasiões, acaba traindo essa mulher, né, essa namorada dele, com uma mulher branca, fazendo até ter um momento em que a própria namorada negra dele vira pra ele e fala que sabe o que ele vai fazer assim que ele leva ela até a própria casa dela. Ela vira pra ele e fala que sabe que ele não vai pra casa depois dali, que ele vai sim se encontrar com aquela tal mulher que ele sempre se encontra. E essa mulher branca aí acaba fazendo parte da vida dele. Tem uma ocasião que nós vemos ali algo que é uma crítica social tremenda, mostrando uma ocasião onde o próprio Malcolm alisa o próprio cabelo, obviamente para se encaixar na sociedade. Pode ser que ele não entenda esse ato de alisar o cabelo como um encaixe, né, na sociedade, como um ato para poder se encaixar, mas obviamente nós sabemos que o ato que ele fez foi para esse motivo específico, e ele faz isso em um devido momento. Até onde tem uma ocasião onde o Malcolm entra em um bar ali, onde ele acaba encontrando um cara, né, conhecendo um cara que se chama West Indian. Isso porque o Malcolm acaba agredindo um cara que ofende a mãe dele, fazendo assim este West Indian, que é um membro de um tráfico, acabar vendo essa situação e chamando ele para conversar, né? E ao chamar o Malcolm para conversar, ele convence o Malcolm a entrar no grupo dele ali de traficantes, fazendo assim o Malcolm se tornar um dos membros daquele grupo ali que parece mais uma máfia, que é comandada por esse cara aí que eu falei, que se chama West Indian. Mas depois de alguns meses ali, né, onde a própria namorada do Malcolm, o melhor amigo do Malcolm, está juntamente com ele nesses atos criminosos aí, o próprio West Indian acaba se desentendendo com o Malcolm, fazendo assim eles terem uma discussão, e algo que se transforma numa ocasião onde o West tenta matar o Malcolm X, mas o Malcolm acaba fugindo. Eu estou falando o nome Malcolm X porque é mais fácil de dizer, mas até então ele não tinha dado esse nome para ele, né? O nome do Malcolm ainda não era Malcolm X. Mas meses após o Malcolm X ter fugido do West Indian, o Malcolm, juntamente com seu melhor amigo e sua própria namorada, e a amiga da namorada dele, acabam sendo presos ali. Mas uma coisa que acontece e que acaba sendo meio complicada, né? A gente já entende até o porquê disso, é que, diferente do próprio Malcolm e seu melhor amigo, que pegam de 8 a 10 anos de prisão, a namorada do Malcolm e a melhor amiga da namorada do Malcolm acabam pegando poucos anos de prisão comparado à pena que ele e o próprio melhor amigo dele pegou. E ali nós acabamos vendo os primeiros meses que o próprio Malcolm fica ali na cadeia, né? Vive ali os primeiros anos que ele vive ali,
Até que nós vemos um momento que ele conhece um guarda policial ali, um homem negro, que acaba dando alguns ensinamentos para ele, né, dizendo para ele como se comportar e também ao mesmo tempo dando alguns ensinamentos de letramento racial para poder entender um pouco mais sobre o seu povo, que é um povo afro-americano. Malcolm até então não tinha muito conhecimento sobre isso, ele sabia o básico, mas não entendia muito sobre o letramento racial, e esse guarda serviu como uma pessoa para poder informar mais ele e dar mais, né, ensinamentos sobre essa ocasião. De pouco a pouco, Malcolm X foi se interessando por esses assuntos envolvendo letramento racial e a história do seu próprio povo afro-americano, e depois de um tempo ele acabou se interessando pelo islamismo, isso porque esse guarda aí policial foi responsável em apresentar essa religião para o Malcolm, religião essa que o Malcolm acabou se interessando cada vez mais, isso depois de alguns ensinamentos bíblicos que esse próprio guarda acabou ensinando para ele. E depois de anos e anos cobrindo pena e recebendo vários ensinamentos, o Malcolm decidiu se converter ao islamismo e ao mesmo tempo, depois que ele se converteu, ele decidiu mudar completamente de vida e também por consequência disso, ele decidiu cortar o seu cabelo que até então ele alisava e aceitar o seu próprio cabelo afro, né? Não afro no modo Black Power, mas aceitar o seu próprio cabelo crespo. Depois disso, nós vemos as consequências do ato do próprio Malcolm ter se convertido à religião do islamismo e as coisas que acabam vindo por aí. Juntamente com isso, nós vemos que ele conheceu uma mulher, né, uma nova mulher, que acabou sendo sua esposa e com quem ele teve algumas filhas. Se caso eu não tiver falado anteriormente, eu repito aqui novamente. Para quem não sabe, o filme Malcolm X é baseado na história real de um cidadão, uma pessoa que existiu na vida real, que era um grande líder ativista e que foi muito importante para o povo afro-americano. Ele é um cara que ele trouxe muitos ensinamentos, juntamente com algumas controvérsias que acabaram sendo, mesmo assim, importantes para a sociedade. E ao mesmo tempo com isso, esse filme é um filme biográfico, né, baseado em um dos livros que era a biografia do próprio Malcolm X. Depois que eu vi quantas horas de filme tinha esse filme, eu fiquei um pouco assustado. Isso porque esse filme ele tem 3 horas e 21 minutos de duração. Mas mesmo assim, tendo 3 horas, sendo horas, né, grandiosas de filme, vale muito a pena assistir essa obra, porque esse filme ele é bom do início ao fim. E mesmo que as cinebiografias não tenham 100% de verdade, né, na maioria das vezes, eu acho que esse filme ainda assim é importante você assistir para poder entender um pouco mais sobre essa figura que era o próprio Malcolm X e o fim que ele teve em sua vida. E se vocês ainda não tiverem percebido qual é a minha opinião sobre esse filme, eu gostei bastante. A minha opinião é que esse filme, ele é bom. Eu gostei bastante desse filme. Ele é muito, mas muito interessante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e também, se vocês tiverem assistido esse vídeo aqui até o final, deixem seus comentários dizendo: fiquei até o final, e também podem comentar se vocês já assistiram esse filme ou se vocês não assistiram ou se têm vontade de assistir, porque eu vou estar aqui para poder responder cada um dos comentários de vocês. Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo e assistir os vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!